Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui. Viemos gravar mais um Homecast. E espero que vocês assistam, compartilhem, dê um like. E hoje, meus irmãos, quem está aqui é uma pessoa, minha amiga, pastora, intercessora da minha vida. Eu sempre peço para ela, Ale, ora por mim. A irmã dela, a Claudinha, que também está aqui. É a nossa pastora Alessandra, mais conhecida como Ale. Tudo bom, Ale? Tudo bem, Kio? Graça e paz a todos. É uma honra estar aqui. Essa mulher maravilhosa que eu amo de paixão. Hoje estamos aqui, como eu já falei, com a nossa irmã, pastora Alessandra, mais conhecida como Alê. E hoje eu quero perguntar para ela, hoje ela vai contar uns testemunhos aqui dela, gente, que eu nem acreditei quando ela me falou, viu? Alê, nos conta aqui, como foi a sua infância? A minha infância, Kio, eu tive uma boa infância. Eu tive pais presentes, né? Sempre tive a caçula, sempre fui mimada, né? Mimadinha, a última filha, né? Mas eu sempre tive ali também pais presentes, correções, né? E tive uma infância feliz, graças a Deus. Ah, Alê, e sua adolescência, como foi? A minha adolescência é um pouquinho mais conturbada. A minha adolescência também sempre fui muito regrada, né, porque eu tive sempre um pai que ele falava para mim assim: "Olha, você não pode errar, você não pode errar", porque ele sempre sofreu muito, um pouco dessa questão do racismo, né. Ele trabalhava em empresas grandes, era projetista, ele é projetista, né, e então ele sempre sofreu um pouco disso do racismo. Então ele sempre falava para mim assim: "Você não pode errar. Você tem que ser um pouquinho melhor do que seus amigos, do que seus colegas. Você tem que sempre estudar mais, você tem sempre que ser um pouco mais atento às coisas." E engraçado, né, que pensando hoje, eu sempre tive assim, uns colegas comigo na adolescência que sempre procuravam conselhos comigo, né? Sempre aconselhava, a gente sempre orientava, mas eu sempre cresci nessa questão, né, e até hoje pensando um pouquinho, estava pensando um pouquinho sobre isso, né, eu tive essa cobrança do meu pai, mas era o melhor que ele podia dar, porque ele sofria aquilo, né, então ele não queria que eu sofresse. Então é até um pouco, assim, distante do que a gente entende hoje, né, no cristianismo, né, vivendo o evangelho. Mas eu fui sempre ensinada a ser forte, a ser melhor, a me esforçar mais. Ele falava assim: "Se a sua amiga tira B, você tem que tirar A, porque o mundo lá fora ele não vai te perdoar", né. Então eu cresci com esses ensinamentos e também a questão sempre fui gordinha, negra, né, então a gente sempre aquela questão de você ser sempre alegre, simpática, ser empática com todo mundo, mas eu nunca tive maiores problemas assim, né, sempre fui tranquila, mas sempre vivi nesse contexto. Hum. Me fala um pouquinho aqui, você é casada, você não teve filhos. Eu sempre quis ter filhos, né, mas eu não tive essa graça. Sou casada há 24 anos com o Éder, né, e eu casei com o Éder, ele já tinha um filho. Quando eu casei, o filho dele tinha 18 anos. E eu sempre tentei engravidar por um tempo, eu não consegui. E a gente, né, conversou um pouco sobre isso. Na verdade, para ele estava tranquilo, mas para mim eu queria ter. Mas até que chegou um tempo que eu vi que não dava, tive alguns problemas, né, de hemorragias e tal, eu fui averiguar, aí tinha mioma, e o mioma era muito forte, muito grande, não adiantava só tirar o mioma, né, a gente tinha que tirar o mioma e tirar o útero também, porque se tirasse só o mioma ele ia voltar, né, ia ter que fazer outra cirurgia. E eu lembro da médica me chamar na sala e falar: "Olha, vai para casa, fala com seu esposo e vê o que que vocês decidem, né". Eu lembro que foi até uma decisão tranquila, perguntei para ele falou que por ele tudo bem, e eu até aceitei, falei: "Não, tudo bem", aceitei de boa, assim, mas eu não tinha um entendimento, sabe, de fé. Hoje eu vejo os testemunhos de algumas irmãs falando: "Ah, eu não podia engravidar, e aí eu orei, aí eu fui, Deus fez, e agora tá aqui o meu milagre". E eu não tinha, sabe, essa fé, eu não era convertida ainda, e eu aceitei assim, quando eu tirei eu já era convertida, mas eu peguei e aceitei
né, assim, de boa, mas não tinha essa fé. E só que isso foi me trazer umas sequelas depois, sabe, me trazer uma tristeza depois, né, eu nem imaginava que seria tanto assim, né. Mas Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. É porque, assim, tem muitas mulheres que têm muita vontade de engravidar, como você falou, né, e muitas vão para o joelho, mas como você não tinha esse entendimento, né, Ale, é mais difícil. É igual assim, hoje eu passo por situações que eu penso: "Meu Deus", que eu passei antigamente, aí eu penso: "Meu Deus, se eu tivesse Jesus, se eu conhecesse esse Deus que faz milagre, talvez eu não teria passado por isso". Você já pensou alguma vez assim? Já pensei inclusive nessa situação, né, por exemplo, agora a gente acabou de passar do Dia das Mães, esse ano até que foi um pouco mais tranquilo, mas eu vivi anos, assim, entristecida nessa data, porque não tinha minha mãe já faleceu e também não tinha filhos, né, mas foi isso, eu não tinha, sabe, essa fé. E eu pensando um pouquinho esses dias, eu na verdade eu acho que vem um pouquinho das sequelas que a gente traz, né. Eh, Porque para mim sempre foi uma questão, assim, de sabe quando você não tem aquela perseverança, você não tem aquela fala: "Eu preciso conquistar aquilo". Para mim é uma questão de tão grata a Deus que para mim tá tudo bem. O que Deus decidir para mim tá tudo bem. Então eu não tinha aquela coisa: "Não, eu vou orar, vai mudar esse decreto". Eu não tinha isso, esse entendimento veio depois. Então, e aí mas, aí começou a pesar um pouco depois disso, né. Mas assim, Deus faz milagres na nossa vida, né, ele muda decretos, assim. Eu realmente não posso ter filhos, mas ele me preparou, né, ele me lançou para ser mãe espiritual. Isso daí você fala depois. É porque assim, eu também, eu para mim ter o João também foi só que eu nem imaginava que quando eu quis ter um filho, eu não imaginava, nem sabia quem era Jesus, nem sabia, não sabia. E depois de um tempo que eu conheci Jesus, eu tinha vontade de engravidar e Deus usou uma irmã, né, e eu até ri, falei: "Como? Como? Não tem nem como, não tem nem namorado, nem marido, nem nada". Mas o Senhor ele nos surpreende, né. E depois você vai contar sobre mães de multidões, que eu acredito que você vai ser mãe de multidões mesmo, eu Profetiza. acredito. Porque Deus ele não nos coloca na terra para ser ninguém nem nada, né. Ele tem um propósito na nossa vida, eu acredito nisso. Ele tem um na Exato, minha, na vida de cada um de nós, sim. né. Nós não servimos ele por balela, nós servimos ele porque e também, nós servimos ele porque ele é o nosso pai, né, e ele também não nos deve nada, né. Se ele não der também ele é Deus, se ele fizer ele é Deus, se ele não fizer ele é Deus, e ele não nos deve nada. Mas é verdade. E uma coisa interessante, né, nesse propósito tudo, a gente vê, fala: "Ah, foi doloroso, aí tirei o útero, tal", mas aí Deus realizou um milagre grande nessa tirada do útero, porque havia um pequeno tumor, né, escondido atrás, onde se não tirasse, né, perto do ovário, se não tirasse o útero, não conseguiria se enxergar. Então ele cresceria e a gente só ia ver quando estivesse aí. Então, quando tirou o útero, tirou-se também isso. Então, lembro dos médicos falarem que foi tipo um verdadeiro milagre, como se ele tivesse ido ali e tirado com a mão, Eu sabe. acredito, Então tudo tem um propósito, tudo que a tudo. gente fala, né, em tudo dai graças. A palavra do Senhor fala, né, em tudo dai graça, né, porque ele é bom, ele é perfeito, o Senhor, ele é perfeito. Nada, nada que ele faz não tem um propósito, né, nada. Às vezes até para a gente pega dá um sinal para o ônibus não para, mas ele tinha um propósito, porque nós não entramos naquele ônibus. É como se costuma dizer, né, que o não de Deus é bênção. É verdade. O pai nunca dá um não, assim, quando o senhor dá, nós que temos filho, você tem sobrinhos, e a gente não dá um não para um filho ou para um sobrinho, às vezes é difícil, né, mas a gente temos que dar esse É não, né. verdade. Ale, esses dias nós 2 conversando, e eu perguntando o seu testemunho, você me surpreendeu falando que você bebia muito. Como que foi essa fase da sua vida? Ah, a gente na adolescência, né, a gente gostava muito de ir um pouquinho pra bagunça, época de função, época de rap, sempre curtiu muito essas coisas, assim. E a gente bebia, gostava de beber muita cerveja.
né. E, assim, na verdade é um contexto que já vinha da minha casa, porque meu pai bebia, minha mãe bebia, a casa estava sempre cheia de amigos, né, e a gente vai crescendo vendo aquilo, e aí eu comecei a beber também, mas sempre muito tranquila, né. E aí a gente gostava de tomar muita cerveja, daqui a pouco eu já estava fazendo que fazia os drinks em casa, né, e foi nesse contexto. E aí isso nesse tempo eu ainda morava em Santo André, e depois a gente mudou pra cá, porque meu pai já tinha casa aqui, né, aí a gente mudou pra cá, acho que eu tinha uns 18 anos quando eu mudei. E aí encontrei outros amigos aqui, a gente ia para as baladas e começava a beber, né. E assim, não era pouco não, e eu sempre gostei mais da cerveja, porque não me dava muito bem com álcool, porque já ficava de fogo logo, então eu gostava da cerveja que demorava um pouquinho mais. E aí bebia, bebia muito, e assim trabalhava mesmo era para beber, para curtir, para zoar, né. Olha, quem conhece a Lê nem imagina, porque eu nem imagino a Lê bebendo, não imagino, assim, mas Deus ele transforma, né. Trans E você também me falou que você era uma pessoa muito arrogante, quem conhece também a Lê não imagina isso, não imagina, assim, não imagina que ela é, era arrogante. Conta um pouco o para senhor nós, mudou a minha vida. precisamos saber. Então, eu era, sim, era arrogante, era uma pessoa extremamente, sabe, perfeccionista, então tudo tinha que ser do meu jeito, a última palavra tinha que ser a minha, né, então às vezes aquela, sabe aquela pessoa que quando você tá certa, e eu estou errada, mas eu só paro de te encher enquanto você decidir que você está errada, pra te convencer que você estava errada, enquanto a última palavra não fosse a minha, eu não estava feliz. Então era uma pessoa realmente difícil de suportar, hoje eu reconheço isso, né. Minha irmã tá aqui, ela pode dizer. E era assim, era a última palavra, mandona, tinha que ser do meu jeito, sabe, e estava brigando por qualquer coisa, porque é uma pessoa tão chata que eu ia no meu quarto, eu sabia o modo que estavam os livros e o modo que estavam os CDs, que estavam as coisas, e se alguém tivesse mexido, eu sabia que tinha mexido. Gente, eu não imagino essa Lê, eu não imagino, não imagino. Graças a Deus que o Senhor entrou na vida dela. Glória a Deus. Ale, assim, quando você casou com o Éder, mudou alguma coisa? Você continuou, você já é assim, você já era essa pessoa que você acabou de nos falar. Aí quando você casou com ele, como foi para ele, assim, te aturar, né, porque porque, assim, difícil, né, não, que é difícil você viver com uma pessoa, uma mulher rixosa, uma mulher que a Bíblia fala que é melhor morar numa casa com goteira do que com uma mulher rixosa. Quem fala é a Bíblia, não sou eu. É verdade. Então, quando eu casei com o Éder, eu ainda era assim, acho que um pouco menos, né, mas ainda assim, ainda a última palavra tinha que ser a minha, mas o Éder também, ele sempre teve um posicionamento forte, né, mas é aquela coisa, né, quando você tá amando, né, você é um pouco mais leve com as pessoas, né, com a pessoa que você tá amando, pelo menos, até casar, né, quando casa descobre Aí quem é. é que meu esposo ele fala: "A pessoa só descobre quem é ela, nós só sabemos um pouco da outra pessoa quando a outra pessoa, o que a pessoa mostra, né, o que a pessoa não mostra a gente não tá sabendo, né". E é bem É isso, né. bem isso, só vai descobrir depois entre 4 paredes quem é quem. Porque quem tá morando com a pessoa é que sabe quem ela é. Olha bem assim, olha, de verdade, eu conversando com a Lei, ela me contando, eu lá em casa: "Gente, eu não acredito não". Eu até comentei com meu marido e com a minha irmã, eu falei: "Não acredito que a Lê era assim", porque assim, eu conheço a Lê, nós temos uma intimidade, né, É nós temos, verdade. assim, nós se conhecemos já tem um tempo, né, Lê, nós nos conhecemos na Batista. Conta um pouquinho da Batista, Lê. Ah, a Batista pra mim eu trago muitas lembranças boas, né, porque, assim, lá foi meu início, fui batizada lá. Eu posso até dizer que, basicamente foi lá que eu aceitei Jesus, porque eu na verdade no meu coração eu já tinha aceitado, mas não fizeram um apelo, né. Depois eu encontrei um cliente lá da gráfica onde eu trabalho, que também me orientou, lembro de ter feito esse, sabe, eu senti a falta de levantar a mão, sabe, de fazer de falar Uhum. assim: "Eu aceito Jesus", eu senti essa falta, porque acho que a conversão foi tão, assim, plena e as pessoas olhavam para mim e não faziam apelo, elas achavam que eu era, sabe, eu queria aquilo, né. Eu lembro de um dia ter falado com esse rapaz, ele fez o apelo, fui, mas o meu coração mesmo se concretizou ali na Batista, né.
E aí eu guardo muitas coisas, porque lá foi meu início, lá foi onde eu fui batizada, lá foi onde eu aprendi várias coisas, lá onde eu fui cuidada, né, onde encontrei alguém que me discipulou, né, pessoas que me discipularam, cuidaram de mim, pessoas que investiram na minha vida, que orientaram. Eu nem imaginava, né, e só hoje eu consigo olhar para trás e entender que tudo era um propósito de Deus, Amém. né, que o que foi iniciado lá está se dando sequência agora. E foi lá que nós nos conhecemos, né, na Batista, Sim. e foi bênção, né. E assim, quando uma pessoa chega na igreja, muitas vezes tem pessoas que têm um receio de se achegar, né, de ir lá conversar, mas olha a diferença, né, quando a pessoa chega, conversa e depois vai, discipulando, e aí tudo vai se encaixando, né. É, isso é um cuidado, sabe. Tem algo que a gente devia que a igreja devia pensar muito nisso. Acho que as igrejas em geral, elas estão se perdendo nisso, né, porque, discipular, né, foi algo que é uma ordenança, né, se a gente for ver lá em Mateus 28 que Jesus deixou para nós. E se a gente fizesse nosso trabalho direitinho, muitos dos problemas que nós carregamos hoje nas igrejas seriam minados, por exemplo, pessoas que sirvam com amor, pessoas que sirvam com adorando, né, sabendo quem é Jesus, ensinando a contemplar Jesus, tudo seria mais fácil, sabe? Aquela pessoa que serviria por amor, por exemplo, ela não serviria com peso, reclamando, sabe? Eu acho que o contexto é esse, você ensinar a pessoa a contemplar Jesus. E aí aquilo vai fazendo minar aquele amor no coração, ensinando a pessoa a adorar Jesus, tudo fica leve, tudo fica mais leve. E é uma série de problemas que a gente encontra hoje na caminhada, acho que seria minado, né. Então faz toda a diferença você ser acolhido, você se sentir pertencente, você ser direcionado, né, porque você se converte, as suas amizades já era. É. São os primeiros que vão te atacar, os primeiros que não acreditam, os primeiros que vão ficar falando, vão se afastar. Você nem quer se afastar, falar: "Não vou me afastar", para não dizer que mas são os primeiros que se afastam, aí se você não tem um acolhimento na igreja, e você já não tem os seus amigos que estavam com você, como é que você fica? Você fica sozinho, Aí tem muitos que falam: né. "Vamos ver até quando?". É, Vou ver exatamente. até quando, né. Então, assim, a sua conversão foi isso. Você o irmão chegou na gráfica, fez o apelo, porque na Batista teve o apelo quando você se converteu? Não, não teve o apelo. Mas eu digo assim, que ali se concretizou a visão para Uhum. mim, né, do que aquilo significava. Na verdade, eu fui chamada para ir para um chá de mulheres onde a minha irmã congregava e minha sobrinha. Elas compraram o ingresso e falaram: "Ó, vai ter um chá de mulheres", porque elas já estavam, né, já estavam tentando me converter, já estavam evangelizando. E eu não queria saber, fiquei até com raiva da minha sobrinha, falei: "Como assim? Se converteu, andava comigo, né, a gente ia para as baladas, agora se converteu, ficou chata". Aí a gente ficou um pouco meio que afastado também, eu mudei pra cá, ela continuava morando na Zona Leste. Aí teve um chá de mulheres na igreja dela, aí ela e minha irmã compraram lá o o ingresso pra mim: "Vai, você vai?" E fizeram o convite todo com medo. E aí eu falei: "Quer Porque era a saber?" dona da verdade, né. Pois é. Falei: "Eu vou, eu vou". E eu fui. E ali naquele chá de mulheres eu comecei a entender que, eh sabe, vi algumas coisas assim, eu comecei a analisar o que estava sendo falado ali, eu vi que o meu casamento já estava com alguns problemas, né, porque, quando eu conheci o meu esposo, por exemplo, ele não bebia, eu achava ele careta, falei: "Já ensinei logo ele a beber". E para desensinar depois? Foi difícil. Mas enfim, e aí a gente começava a beber, a gente trabalhou muito, sempre trabalhou muito, aí na sexta-feira, tinha que ter o dinheiro da cerveja e o dinheiro do petisco, a gente tinha que ficar sexta-feira, sábado, domingo, mas, daqui a pouco começou a ter algumas desavenças, começava legal, já terminava brigando, e assim, não estava legal o clima. E aí, nesse chá de mulheres, eu entendi que alguma coisa precisava mudar. E eu falo, sem dúvida de errar, que eu vim de lá já convertida, assim, já tinha algo mudado dentro de mim, mas eu só não aceitei Jesus lá porque não fizeram o apelo. Olha a importância do É. apelo. Pastores que estão assistindo o nosso podcast, não esqueça de fazer o apelo. O apelo é muito importante, porque
muitas pessoas vão mesmo na igreja e falam: "Hoje se fizer o apelo, eu aceito Jesus", ou "Eu volto". Muitas pessoas vão nesse Sim, pensamento, sim. né, e acabam não tendo. E quando não tem, a pessoa não vai, ela vai ter vergonha, eu acredito que ela vai ter vergonha de chegar e falar: "Pastor, quero aceitar Jesus". Então nós não podemos perder uma possibilidade, uma nada, nós não podemos perder nada para ganhar alguém para Jesus. E às vezes é no próprio contexto do culto ali, né, o senhor toca e às vezes está esperando só aquele momento para ela poder ir e tomar a decisão, né. Às vezes nós estamos no culto, aí se tem um apelo, a pessoa vai lá na frente e fala: "Nossa, nem imaginava que essa pessoa ia aceitar Jesus". Não, a É gente não pensa verdade. isso? "Nossa, nem imaginava". Mas ali o Senhor já está trabalhando Sim, no coração, né, ali o Senhor já está trabalhando. Eu lembro no dia que eu aceitei Jesus, porque quando eu me converti, eu nem sonhava em ter o João, que eu fui para a igreja, eu sempre falo, eu bebia também muito, assim, eu bebia mesmo. Eu era uma bêbada, eu ficava lá na porta do bar. Eu e as meninas, minhas primas, minha irmã, a gente sempre ficava ali na porta do bar. E quando eu aceitei Jesus, eu estava com o João no colo, eu nem acreditei. Eu mesmo não acreditei, levantei a mão, fui lá na frente. E às vezes, assim, você nem entende, mas é porque ali o Senhor já trabalhou no seu sim. coração. É igual quando começa a mover na igreja, que às vezes você fala: "Eu não vou abraçar, eu não vou". Mas quando você vê, já está lá abraçando a irmã e entregando o que Deus mandou. Não é bem isso? É verdade, é isso mesmo. É bem isso, né? Você é impulsionado, né, quando você vê já foi. E tem gente que fala que não. Gente, Deus ele é demais, ele é sem palavras, porque, assim, ele faz umas coisas que a gente nós mesmos, eu falo que nós mesmos não faríamos, não é, Ale? Nós não faríamos, né. E glória a Deus que ele nos resgatou, né. Ele, assim, eu falo que o Senhor ele não nos deve nada, ele nos resgatou, ele nos colocou no lugar de honra numa mesa, ele nos deu uma mesa, um lugar Sim. na mesa, né, um lugar na Mais do que mesa. isso, né, ele nos deu o lugar de filhos, né. E ele deu o Filhos. único filho dele, né. Eu Sim, não daria o meu. Então, assim, eu não daria o meu por ninguém. E o Senhor nos deu, né, o filho dele, e a gente sem merecer, nós nem merecíamos. Eu falo que Jesus é para os loucos. É só os loucos, só os loucos que entendem de Jesus, porque Jesus é maravilhoso. Eu falo que eu sei de onde ele me tirou e eu não quero voltar mais para lá. é verdade, nem quero. Muito pelo contrário, fala: "Por que que eu não conheci ele antes?". Eu penso isso também, por que que eu não conheci Jesus antes? Que muita coisa da minha vida não teria Pois acontecido. é. Mas, Ale, eu sei que você é pastora, hoje você está numa igreja. Qual que é a sua igreja? Pode falar, sua igreja. A sigla é IATD, Igreja Apostólica Tabernáculo de Deus. Ah, como é o nome dos seus pastores? Pastor Ivan Costa e pastora Márcia Costa. Uhum. E lá, a Lê, ela é pastora, e eu queria saber, Ale, você é pastora, mas o seu esposo não é pastor. Foi fácil para ele aceitar você sendo pastora, ser levantada e ele não? Nos conta um pouquinho. Foi fácil para ele, porque na verdade a gente teve um processo assim, né, o Éder no começo ele veio ferido, né, de uma outra igreja quando a gente se casou. Na verdade, ele teve um primeiro casamento e eles ficaram numa igreja 10 anos e ele não se batizou, por exemplo, ele só frequentava a igreja. E ele saiu com alguns traumas, né. Quando eu casei com ele já havia algum tempo, acho que já havia 10 anos que ele estava separado, se não me engano. Mas ele não tinha assim, ele igreja era ir ao domingo assistir o culto, sabe. Ele tinha algumas feridas. Então até quando eu eu falei, né, que ensinei ele a beber e depois para desensinar foi difícil. Porque quando eu me converti foi um susto para ele, porque ele na cabeça dele: "Eu vou viver tudo isso de novo?", né. E aí a aceitação dele para isso foi difícil. Então eu lembro de ir lá na Batista mesmo, de eu passar alguns perrengues com ele, assim, porque ele é aquilo, o culto você vai para o culto, assiste o culto no domingo e vai embora. E eu não, eu amei a obra, eu amei o reino, eu queria trabalhar, eu queria servir, eu queria, sabe, eu gostava daquele ambiente, eu queria estar ali desde o começo. E aí sabe, me entreguei mesmo, e eu queria estar participando de tudo, eu queria estar fazendo tudo, então até para essa aceitação dele foi difícil. E eu lembro de eu orar bastante, de eu chorar bastante, porque eu queria fazer a obra, mas eu também queria o meu casamento, né. E eu lembro de um dia o Senhor usar uma irmã para falar: "Você vai ver o que eu vou fazer", né.
enfim, passaram-se o tempo, né, e ele começou a liberar, porque até tinha isso, eu saía para fazer a obra, ele ficava, mas voltava, aí tinha alguns desentendimentos e tudo, mas depois ele começou a liberar para fazer a obra, né, então a gente, começou a se entender, ele falou: "Você não quer ir, tudo bem, é um direito dele, mas eu quero ir fazer, porque eu tenho um chamado". E aí ele começou a aceitar, então eu comecei a ir, comecei a voltar, e chegar em casa tá tudo bem, a gente compartilha disso, e aí começou a ficar tranquilo, né, ficou melhor do que antes a gente sempre brigava, porque eu saía fazer obra, chegava, tinha briga, porque a gente sabe, né, Satanás ele não vai deixar barato, né. Mas nessa questão aí do pastorado, o pastor ele nos chamou, quando ele foi separar e conversou com o Éder, conversou comigo, a gente foi almoçar junto, e ele explicou direitinho e falou com ele, porque a visão do pastor é: ele é o pastor da sua casa, e ele é o pastor da minha vida. Então, assim, tudo que eu vou fazer, eu peço a benção dele hoje para vir para cá, pedir a benção dele, ele me abençoou, ele ora por mim, né, em alguns lugares ele me acompanha, é meu intercessor, né, então celebra comigo, mas não é dele, né. Então o pastor, levantou ele cooperador, né, e tá tranquilo, ele tá me ajudando no ministério que eu lidero, né, então ele tá ali servindo na igreja, mas tudo no tempo dele, né. É, porque a Bíblia fala que o nosso ministério começa dentro de casa, né. Sim, Não adianta você ser pastora, um exemplo, a irmã sai para ministrar, chega em casa e aquele conflito, não é bom. Eu acredito que o senhor não está nesse lugar, não tá, a gente não precisa está. pregar o que vive, né, então Uhum. como que eu vou aconselhar, por exemplo, vou estar pregando, falar sobre família, sobre casamento, se o meu casamento não tá bom, se não É tá bem, verdade. né, então a gente precisa ser transparente, a gente precisa olhar para dentro também, olhar para nossa casa, né, para que tudo possa fluir. Eu tenho que cuidar, eu sei que eu tenho chamado para cuidar de vidas, mas eu tenho que cuidar também lá de casa, né, então e essas coisas elas têm que andar juntas, né. E como que é cuidar de vidas? Ser pastora, cuidar de vidas, porque às vezes a gente pega umas irmãs, assim, que a gente tem que orar, né. A gente tem que orar. Eu costumo dizer assim: "Senhor, o Senhor manda amar seus filhos, mas teus filhos não ajudam". É, porque assim, ser pastora, como que é ser pastora? Cuidar porque eu acredito que você vai ser mãe de multidões, como nós falamos no comecinho, né. Amém, Eu profetiza aí. acredito, porque assim, eu te acho mesmo uma mulher de Deus, para mim você é uma mulher de Deus, a Claudinha é uma mulher de Deus, a Claudinha ela já orou por mim, eu fui curada, É verdade. e eu fui curada, eu fui curada, eu tinha um esporão, eu não podia usar um sapato baixo, tinha que ser com saltinho, não podia usar chinelo, e ela orou por mim na casa da minha irmã e eu fui curada. Então, assim, não é fácil, né, Ale? Assim, cuidar de mulher que ô bichinha é mulher, a gente sabe como que é mulher, né, É mulher verdade. mulher é difícil de se lidar, eu acho que homem com homem é mais fácil, né. E como que é cuidar de mulheres? Então, a gente cuida de mulheres, também tem alguns homens que a gente ajuda no discipulado, mas eu tenho pessoas que trabalham comigo, né, no ministério, aí a gente procura deixar, né, mulher com mulher, homem com homem, para não ter problemas, né, mas a gente está sempre dando um apoio. E assim, olha, que para mim aconteceu de uma maneira muito especial, nem eu sabia que eu tinha esse amor. E na verdade eu não tinha, a verdade o Senhor colocou. E eu lembro dele usar uma irmã para falar, né, até a operadora Viviane, para falar, eu estava lá na igreja, eu cheguei na EATD com aquela coisa: "Ah, não quero trabalhar, quero ficar sentada, vou ficar É bem assim que a gente vou chega, ficar sentada, não é quero bem trabalhar, assim. vou ficar aqui". Aí eu lembro de um dia ela vir lá da frente, vir correndo e ela falar assim: "Olha, o Senhor manda te dizer que ele está colocando um amor dentro do seu coração, um amor que você não imagina, um amor que você não conhece, mas é o próprio Deus que está colocando dentro do seu coração". Aleluias, glória a Aleluia. Deus, que E Deus é esse? assim aconteceu, porque comecei a amar, olhar para as pessoas, né, a amar vidas e querer cuidar e querer estar perto, né, e eu nem sabia que esse era o meu chamado. E aí passado alguns dias, estava também tomando café na casa de uma outra irmã, e ela virou para mim e falou assim, "O homem vai te fazer um convite, não recusa, porque sou eu, é o próprio Deus que está chamando".
porque eu estava naquela, né: "Ah, não quero fazer nada, vou ficar na minha sentadinha, só sendo ministrada". Doce ilusão, né. E aí passou 10 dias, aí o pastor Ivan, ele eu lembro dele de passar assim, me abraçar e falar assim: "Sabe qual é o nome do ministério que vocês vão liderar?", que até eu e a Claudinha, "que vocês vão liderar?". Eu falei: "Ministério, liderar?". Ele falou: "É". Eu falei: "Qual?". Ele falou: "O Cuida", né, é o Ministério Cuida, que a sigla significa, né, cuidar, unir, consolidar, unir, integrar, discipular e amar. E aí veio de bandeja, assim, porque era um sonho no coração do pastor. Ele sempre tentou implantar esse ministério e nunca conseguiu. E aí a gente sentou para conversar e começamos a desenvolver. E aí estamos fluindo. Tem 3 anos que esse ministério existe e já com alguns frutos. E aí a gente começou a ir atrás daquelas pessoas que estão chegando na igreja, aí aquela questão de consolidação, aí você pega o telefone, aí você entra em contato, manda uma mensagem, começa a dar uma atenção, né? Porque eu acho que uma das coisas que estão em extinção hoje é a atenção, né. Então quando você gasta um minutinho de atenção, meia hora de atenção para aquela pessoa, a pessoa já você começa a descobrir muitas coisas, a pessoa já começa a se doar. E aí a gente começou a ter esse trabalho de consolidação, de cuidado, de discipulado, aí a gente leva a pessoa até o batismo, né, faz o estudo do batismo, depois a gente faz o estudo dos, fundamentos da fé, né, e agora a gente tem um outro estudo que chama o envio, que é você já preparar a pessoa para começar a servir aqueles que querem, né. E aí a gente começa a ter um relacionamento com as pessoas, assim, ter um olhar, né, eu sou suspeita para falar, porque a gente olha com amor para essas pessoas, acreditando no que Deus pode fazer, acreditando, se ele fez na minha vida, ele pode fazer na vida dele também. Eu costumo dizer: "Olha, estou dando a minha mão, segure a minha mão que a gente vai junto, eu só vou soltar se você soltar, se você não soltar a gente está aqui, conta comigo". E a gente vem fazendo esse trabalho, né. A Claudinha esteve comigo, está comigo ainda, mas na liderança ela esteve comigo até o final do ano passado, porque agora ela é vice-líder da intercessão, né, da igreja, e a gente está caminhando junto e tem dado frutos, a gente tem batizado pessoas, né. Esse ano mesmo a gente vai começar também já a dar o estudo, vai ter batismo de novo. Tenho o prazer de batizar pessoas também, é incrível. Olha, não tem coisa melhor do que você ganhar alguém para Jesus, levar ela para a igreja, cuidar, e depois ela falar assim: "Foi a Alessandra que me trouxe". Não é É verdade? verdade. Aqui na igreja tem a Fernanda e ela fala, e eu chamei ela, falei: "Fernanda", um dia ela foi lá na escola, na reunião da filha dela, e eu trabalhava lá, e eu: "Fernanda", falei: "Vou chamar a Fernanda, vai para a igreja". Mas eu estava meio sem graça, né, eu: "Fernanda, você está indo em alguma igreja?" Ela: "Não", eu falei: "Vai lá na minha". É, ela falou: "Que são os cultos?" Eu falei: "De domingo e terça". Ela: "Não acredito, domingo?" Falei: "E domingo de manhã". Hum. Ela: eu vou", mas eu pensei: "Acho que ela nem vai". E hoje já ela está aí dando frutos, hoje ela é líder das crianças, e Uhum. no dia que ela foi trazer a primeira ministração dela da oferta, ela falou, né: "Aí eu tô aqui porque aquilo me chamou". Gente, isso não tem preço, né, Deus usar a nossa vida para trazer alguém para os caminhos dele, né. Não tem preço. E é muito gratificante você ver a pessoa sendo transformada, a vida dela sendo transformada, feliz em Jesus, dando fruto. É uma alegria inenarrável, você não sabe. E a pessoa é grata, né, porque Sim. eu canso de dizer que a minha vida, eu sou grata a André e o Paulinho que me ganharam para Jesus, se cuidar e eu dei trabalho, dei um trabalho, Nem parece. mas dei. E assim, eles me ganharam, eles tiveram uma paciência comigo, sabe. E hoje eu falo, aonde eu vou, todo mundo sabe que André e o Paulinho existe, porque eles me ganharam para Jesus, né. Nos conta aqui, quem é a Alessandra Pastora? Quem é a Alessandra Pastora? A Alessandra Porque é fácil a Pastora gente falar de uma pessoa, né, é difícil a gente falar da gente, né. é Que é muito difícil a gente difícil. falar da gente, né. A Alessandra Pastora é alguém grata a Jesus, alguém grata por ele, alguém que sabe que é tudo sobre ele. Alguém que faz as suas orações: "Senhor, não me deixe meu coração ensoberbecer. Senhor, que seja o Senhor a me usar, que seja, sabe, tudo sobre o Senhor". Alguém que sabe que é pequeno, alguém que sabe que é, sabe, o menor da casa e que não é nada sem ele. Agora, assim, como nós estamos fazendo esse homecast,
tá tendo muitas visualizações, né, graças a Deus. E eu oro também: "Senhor, não deixa isso subir para o meu coração, porque a honra é tua. Sim, Eu não sou nada, eu sou um instrumento. Eu sou um instrumento teu. Se o Senhor não quiser, acaba tudo aqui", né. Nós não somos não devemos nos achar melhor, né, Ale, do que ninguém. E assim, e eu sempre falo: "Senhor, se um dia eu achar de voltar para trás, de me querer ser melhor, me lembra da onde tu me tirou, depressiva, bêbada, que ninguém dava nada", sim, né. E a gente tem que estar sempre nós mesmos temos que estar nos lembrando, que eu me lembro para Deus: "Senhor, Deus não esqueceu não, mas eu fico com medo de esquecer". E eu falo: "Senhor, não me deixa eu esquecer da onde tu me tirou". sim. E assim, é ele quem faz, né, tudo sobre ele, eu não imaginava. E assim, foi ele quem fez, ele que colocou no coração do pastor, né, de colocar nesse ministério. Esse ministério, com o cuidado de pessoas, foi que foi levar o olhar do pastor: "Não, já está cuidando disso". Eu lembro de no dia da unção ele falar, né: Nós estamos ungindo porque o Senhor confirmou, né, o Senhor confirmou para ele no monte", ele lembro dele falar isso. E, assim, ela já está fazendo esse trabalho, a gente só vai confirmar aqui, né. Então, assim, a gente começa olhando para a vida, eu comecei com esse amor que o Senhor pôs no meu coração e o resto é com Ele. O que você diria, Ale, para uma mulher que não pode gerar filhos de sangue, mas que vai gerar, né, como você já está gerando filhos espirituais. Quer dizer, são 2 perguntas em uma só. O que que você diria para uma mulher se ela chegasse de você e falasse: "Ale, eu não posso ter filho, o que que eu vou fazer? Me dá um conselho, qual conselho você daria?" É uma pergunta difícil. Eu acho que, como eu falei antes, né, se você tem a possibilidade de orar e de clamar a Deus por isso, e a gente sabe que Deus pode todas as coisas, e se for da vontade dele, ele pode mudar esse decreto. Então, eu acho que a primeira atitude seria orar diante disso. E se mesmo assim isso não acontecesse, porque a vontade de Deus é soberana, e se ele fizer, ele é Deus, e se não fizer, ele continua sendo Deus. E aí eu ia, eh, realmente, assim, me colocar diante do Senhor e ver qual é o propósito dele para mim. Porque todos nós temos um chamado, Sim. todos nós temos um propósito nessa terra, né? E o meu, por exemplo, é ter filhos espirituais e cuidar deles. E se esse cuidado está dentro do seu coração, se você tem esse amor para transbordar nas pessoas, né? Comece a olhar para o outro. Porque esse é o evangelho. O evangelho é sobre o outro, não é sobre nós. O evangelho é sobre você Glória a colocar o Deus. outro acima de você. Glória a O Deus. evangelho é sobre você dar a devida honra É ao o outro. servir, né, É o que servir. o Senhor falou que o O maior, maior é o que serve, maior né. é o que serve. Ele lavou o pé dos discípulos, né. Sim. E assim como tem, mães que gostariam de ter filhos, tem filhos que gostariam de ter mães. Ou tem filhos que gostariam de ter, assim, um direcionamento, né, às vezes tem as suas mães, biológicas, mas por algumas questões ou não, às vezes são afastados, às vezes teve ausências, como a gente sabe de paternidades. Mas você vai encontrar pessoas que vão te carregar na fé, pessoas que vão pegar na sua mão e falar: "Olha, eu vejo, eu acredito em você, você tem um potencial. Eu sei que você vai ser bênção aqui no reino, então segura na minha mão, vamos junto, eu vou caminhar com você", né, de você formar essa pessoa, de você ajudar essa pessoa a se descobrir em Cristo, ajudar essa pessoa a crescer em Cristo. Então é gratificante, então pelo menos no meu coração isso foi preenchido, né. Glória a Deus. O Senhor, ele preenche o vazio, né. Preenche. Não tem vazio que ele não preencha, né, Ale. É verdade. Porque, assim, a gente volta a dizer que nós sabemos aonde nós saímos, e a nossa alegria era um copo de cachaça, né. Sim, a falsa alegria, né. Era, mas quando nós chegávamos no quarto, eu falo de mim, quando eu chegava no quarto, que eu deitava, aí vinha tudo. Aí eu lembrava, assim, de por que que eu estava bebendo, o que eu estava passando, e aquela tristeza ela vem. Quando estava sozinha, né, aí a tristeza voltava, mais a dor de cabeça. É, e não, e assim, é muita gente, é uma multidão, mas você tá só, né, Sim, quando você não tem Jesus. É uma multidão, é muitas pessoas,
mas você está só. É que nem eu falo, né, às vezes tá passando uma prova, umas coisas, um perrengue, a pessoa você tá sempre rindo, sempre feliz, fala: "É porque a minha alegria vem do Senhor". É, Verdadeiramente ela vem do Senhor, entendeu? Então eu sei que vai passar, eu sei que no momento crucial ele vai uma provisão, eu sei que ele vai fazer, então assim, sabe, eu não eu óbvio, né, a gente tem momentos de tristeza e tudo, sim, mas nós somos humanos, né? mas Estamos no é mundo, né? temporário, né, tô Não triste somos aqui, dele, mas amanhã eu estamos falo dele, né? tá nas mãos dele, eu sei que ele vai resolver no momento oportuno, né. Então eu sou muito grata a tudo que o Senhor tem feito. Aleluia. Ale, qual conselho você daria para uma mulher que hoje ela foi chamada como pastora e o esposo dela não é? O que que se ela chegasse assim: "Ale, fui chamada para ser pastora, meu apóstolo me levantou, mas o Moisés não é o pastor". Me dá um conselho, o que que você acha que eu deveria aceitar? Como que você aconselharia essa pessoa, essa mulher? Eu acho que tudo depende do acordo entre vocês, né, porque assim, a questão do chamado, por exemplo, eu tenho chamado pastoral, ele não tem. Né, o Éder ele consegue me apoiar e ele tem um chamado pastoral dentro da minha casa. Isso é importante, você saber que ele é o pastor da sua casa, o pastor da sua vida, porque é ele quem vai dar os direcionamentos para você dentro da sua casa, é ele quem vai, prover, é ele quem vai fazer o papel que foi dado ao homem, né, porque a gente não pode confundir isso, porque às vezes as pessoas confundem, né, que a mulher quer falar mais do que o marido e tudo, a gente tem que estar num acordo. Tá, então assim, é ele quem manda lá, vamos dizer assim, é ele quem manda lá. A gente dá uma forcinha, né, mas é ele quem manda. E ele tem que ser o pastor da sua vida, né, ele tem que estar de acordo com o que você está fazendo, né, porque reino dividido subsiste, então precisa estar de acordo. Tá de acordo, fala tá tudo bem para ele, ele compreende o seu chamado, então aceita e vai fazer o que Deus te mandou. Porque tem pessoas, Ale, que não entendem que, assim, fala: "Ah, a mulher submissa ao marido", acha que submissão é o marido chegar em casa gritando, e não é isso, né, a Bíblia não fala nessa submissão, não é isso? A Bíblia fala submissão no Senhor. Sim, na verdade as pessoas elas têm uma visão, deturpada disso, né. A submissão é estar debaixo da mesma missão. Por exemplo, você tem um marido que é médico, né, ele é médico. E aí você tá à noite em casa com ele, tocou o telefone, tem uma emergência, ele precisa ir atender. É o trabalho dele, né. Aí você vai começar a brigar: "Ah, você vai sair agora, essa hora da noite, que não sei o quê". Não, ele precisa ir atender aquela emergência, Sim. né. Que você vai fazer? Debaixo da mesma missão, qual é a missão dele? A missão da medicina é de salvar vidas. Então debaixo dessa missão você fala: "Amor, vai com Deus, vou estar orando aqui", preparar as coisas dele, ajuda ele tá levantando no meio da noite, ajuda ele a arrumar as coisas dele para ir, e quando ele voltar, seja de manhã, vai estar o cafezinho quente pronto esperando ele. A mesma coisa a esposa de um pastor. De repente, no meio da noite, faleceu alguém ou precisa ir ver alguém e vai ter que sair. Se você puder ir acompanhá-lo, tudo bem. Se não puder, amor, vai lá, tô aqui. É você apoiá-lo na mesma missão. Então, a submissão é debaixo da mesma missão. E a gente Hum. confunde essas coisas. É como, Isso, submissa, eu sim. tenho que ser capacho, você não sei o quê. Não, é estar debaixo da mesma missão. É, que eu já vi também muitas pessoas falando assim: "Eu que não vou ser submissa ao meu marido", mas não é essa submissão do mundo É, o que o mundo mundo impõe. oferece, É, né, é uma submissão no Senhor, sim. né. Ale, foi uma bênção o nosso bate-papo. Eu acredito que você que está assistindo, muitas coisas você vai se identificar. Se você não se identificar, manda para alguém que você sabe que vai se identificar. Dê o seu like, compartilhe e não deixe, se quiser fazer um comentário, faça um comentário que nós vamos ler e se der nós vamos responder também, né. E hoje aqui a nosso programa, nós presenteamos nossos convidados, eu e o Felipe, né, que tá eu e o Felipe, com uma lembrança, para quando olhar falar: "Ah, fui lá no homecast lá do Felipe e dá aqui Posso o". abrir? Pode. Ah, olha lá. Uhum. Essa vai com carinho. Agradeço muito, viu.
Foi um prazer te receber aqui. Você é uma bênção mesmo. E hoje Deus transformou a sua vida, né? Hoje não é mais aquela Alessandra arrogante, que se achava que era melhor que as outras pessoas, que bebia. Hoje ela está em outro patamar, né? Hoje o Senhor chamou, né? Sim, E quando o Senhor chama, nós temos que obedecer. O chamado do Senhor, ele é maravilhoso, ele é completo, né? sim. Não tem nada que o Senhor não faça que fique incompleto, tudo é completo. Ale, faça uma oração para nós, por nós. Pode fazer. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Pai, por esta noite, Senhor, por essa entrevista, por este programa, Senhor, pela vida da Kio, pela vida do Felipe, da Claudinha, pela minha vida que estamos aqui, pela vida de quem está assistindo e de quem vai assistir esse podcast, Pai. Que tudo que foi falado aqui, Pai, tenha sido para a tua glória, Senhor, tenha sido para a edificação, Pai, do teu reino, que as pessoas possam ser tocadas por isso, Senhor. E eu quero agradecer imensamente a oportunidade, Pai, e quero agradecer, Pai, pela vida dos seus filhos, Pai, que se colocaram, Senhor, nessa posição, estão se dispondo, disponibilizaram, Pai, para fazer este programa, Pai, que vai edificar tantas pessoas, sabendo um pouquinho mais os testemunhos de cada um, Senhor. E eu te peço, Senhor, seja com eles, Pai, que o Senhor continue dando direção, continue guiando, Pai, e que eles possam, Pai, dar frutos maravilhosos através do chamado que o Senhor tem colocado nas mãos deles, Senhor. E nós queremos agradecer, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Pai, porque o Senhor é um Pai amoroso, porque o Senhor, Pai, é extremamente maravilhoso, Senhor. Nós te agradecemos muito, nós te amamos, Pai, e te bendizemos, nós te louvamos, Pai, e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Ô, Ale, você orando agora, eu lembrei na Batista que estava nós duas orando. Aí eu falei, Ale, agora você vai orar. A Ale tinha acabado de orar e a Ale não queria orar. Mas você vai orar, Ale, isso aí, Ale, você vai ver, você me paga. Foi. Você lembra? Lembro. Lá na Batista, que a gente já estava já com intimidade. Sim. Por isso que eu deixei ela orar. Quantas histórias, Estava ensinando ela. quantas histórias. E foi bênção, né, Foi. Ale? Foi bênção. Ó, glória a Deus pelo dia que vocês entraram naquela igreja, que vocês foram recebidas. Se houve alguma coisa que não esteve no nosso alcance, nos perdoe, né? Mas eu acredito que foi bênção. O Senhor escreveu no céu e na terra a nossa amizade, que nós nos fortalecemos. Não nos vemos todos os dias, Sim. mas nós temos uma amizade, uma intimidade, né? Para a honra e glória do Senhor. Tudo é para a honra e glória do Senhor. É verdade, nós sou muito grata, né? A Batista nos conectou, né? Nos trouxe amizades sinceras, né? Como a Sim. nossa, a gente já tem um tempo de caminhada. E aí, como você falou, a gente não se vê sempre, mas quando se vê, é a mesma alegria de sempre. Verdade, E é isso que verdade. importa. Então, estamos chegando ao final de mais um Homecast. Como eu falei, não esqueça de dar um like, compartilhar. Não esqueça. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, até a próxima.